idosos, gestantes e para as pessoas com deficiência, seja mobilidade reduzida, mobilidade total. E o que é importante? Vocês já repararam que tem culto que o nosso estacionamento está muito cheio? O que acontece? Essas vagas devem ficar vazias para essas pessoas. Se eu cheguei e a igreja está com o estacionamento cheio, eu posso botar nessas vagas? Não. Porque se chegar alguém e ele precisar, ele não vai ter aonde colocar. Então, essas vagas devem ficar separadas para eles. Agora, o estacionamento está cheio. Normalmente se coloca um carro atrás do outro. Posso colocar o carro atrás dos carros das vagas? Não. Por que não? Porque numa emergência, se ele precisar sair, vai ter que mover todos os carros que estão atrás para saírem, para ele conseguir sair. Imagine você numa situação em que uma pessoa daquela que está passando mal precisa sair e não consegue. Uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, entrou numa crise e o responsável precisa levá-lo embora, como é que ele sai daqui? Não sai. E você imagine, você numa criança com uma crise, você fala para ela que ela precisa esperar para que os outros carros saiam, para que ela possa sair. Gente, isso é o caos. Não sei se vocês já viram, mas seria o caos. Então, isso a gente precisa entender. Por quê? Porque eu posso não precisar usar, mas eu preciso pensar naquele irmão que vai precisar. Nós tivemos uma situação aqui, eu não sei quanto tempo atrás, em que uma pessoa cadeirante chegou ao culto e não tinha vaga para ela parar. E ela não tinha como entrar na igreja. Por quê? Porque a dificuldade dela era muito grande. Então, se ela parasse longe, a mobilidade dela era dificultosa. Não tinha vaga, ela parou onde tinha e a pessoa, teve uma outra pessoa que foi auxiliá-la para sair. Por que eu estou dizendo isso? Porque para ela era muito importante ficar próximo à entrada da igreja e à rampa. Para a gente, às vezes, pode não fazer diferença, mas vai fazer diferença para aquele que precisa. Então, a gente precisa pensar nisso, tá bom? Eu estou falando assim também com uma certa propriedade, que meu irmão é autista. Se meu irmão chegar aqui na igreja e, de repente, falar assim, eu quero ir embora, meu irmão, não tem conversa. Eu quero ir embora, e é agora, e vamos embora. Está demorando por quê? Vamos logo, por que não tirar esse carro? Por que esse carro está aqui? Esse carro está no lugar errado, esse carro não podia estar aqui atrás do carro, por que estão atrapalhando para eu ir embora? Gente, é difícil. Mas às vezes a gente só entende quando passa pela situação. É importante a gente entender que não precisa eu passar para ver a necessidade e a importância para o outro. Nós temos irmãos aqui com uma mobilidade reduzida, que usam muleta, que tem dificuldade motora. Imagine para esse irmão ter que, às vezes, sair de lá, passar pelas pedras, ter essa dificuldade para entrar aqui no templo. A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Pode passar, por favor. Pode botar. Será que nós desenvolvemos o nosso caráter cristão? Será que nós dedicamos a nossa vida para servir aos outros? Será que nós estamos comunicando a mensagem de Deus, cumprindo a missão que Ele nos deu? Será que nós amamos e participamos da família que Ele deixou aqui na terra, que é a igreja? Essas questões um dia elas valerão muito, e valerão muito mais do que os diplomas que você alcançou aqui na terra. Essas questões respondidas, elas valerão muito mais do que quanto dinheiro você acumulou aqui na terra, quantos países e cidades você visitou. Essas questões, se forem respondidas, valerão para a eternidade. Quando eu estava montando esse material, eu encontrei esse vídeo do pastor Josinei. Foi coincidência do céu. Nosso caráter cristão precisa ser moldado pelo Senhor. Quando o Senhor fala que nós devemos amar aos outros, será que nós estamos entendendo o que é amar? Quando o Senhor nos chama a levar a palavra a outras pessoas, será que nós estamos entendendo o que é levar a palavra a outras pessoas? Pode passar, por favor. Nossa inclusão. Eu vou mostrar um pouquinho da inclusão aqui na nossa igreja.
Gente, como isso faz diferença. Como eu disse para vocês, meu irmão é autista, meu irmão hoje tem 17 anos. Por um grande período, meu irmão não quis mais ir à igreja. Meu irmão nasceu na igreja, meu irmão frequentava os cultos, meu irmão cantava, meu irmão lia a Bíblia todos os dias, meu irmão lia a Bíblia em casa, meu irmão tinha perguntas sobre a palavra de Deus e um dia virou e falou, não quero mais ir à igreja. O que aconteceu? Ele não quis dizer. E aí nós viemos morar aqui e o projeto da inclusão, nós conversamos com ele. Olha, lá tem a inclusão. Poxa, vai lá, vai para você conhecer, para ver se você gosta. Meu irmão não vem todo domingo, mas meu irmão aceita vir. Meu irmão vem numa programação que teve do Fan Day. Isso é inclusão. É ele entender que pode vir ao culto. É ele entender que se ele precisar sair e respirar, ele pode. É ele entender que nós temos uma sala de acolhimento. Pode parecer nada, mas é muito. É muita coisa. Para a gente, como família, ver que nós passamos uma situação muito difícil, que nem orar dentro de casa nós podíamos. Porque ele começou a questionar a Deus sobre o comportamento de outras pessoas com ele. Por ele ser diferente. Imagine para nós, cristãos, botar louvor, nem pensar. Lá vai você falar com o seu Deus. E uma criança que falava com Deus, uma criança que tinha um compromisso com Deus, olha o choque que isso foi para nós, como família. Nem orar a gente podia. E ele começou a questionar por que Deus permitia ele ser maltratado pelas outras pessoas, se ele, sendo Deus, dizia que o amava. Aonde nós, como igreja, estamos fazendo a diferença nisso? Se isso não nos incomoda como igreja, algo não está andando bem. Pode passar. Não, antes de passar. O texto de Atos 8 diz assim, pode voltar, por favor? Desculpa. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Como outras pessoas conhecerão a palavra se nós não formos o canal que levará a palavra até essas pessoas? Nós precisamos entender que cada um de nós não é igual ao outro. A forma de falar, a forma de chegar, a forma de abordar, nós somos diferentes. E por que quando falamos de inclusão, às vezes a dificuldade é tão grande para chegarmos a levar a palavra para essas pessoas? Pode passar, por favor. Essa foto aqui foi nosso culto azul, a nossa princesa Sofia sendo recebida. Quem conhece, sabe que ela participa do culto Kids e fica na sala de acolhimento. No culto Kids, ela canta, no culto Kids, ela dança, no culto Kids, ela vai no púlpito que tem, ela participa e quando ela se sente que está desregulando, ela pede, tia, me leva para outra sala. Olha a importância de entendermos a necessidade dela. A família dela pode e sabe que vindo ao culto ela está sendo o quê? Preparada e ouvindo a palavra de Deus. Olha quão importante é isso para nós, gente. Você ter, eu não sou mãe, eu sou irmã, eu falo que eu sou irmã-mãe, né, que eu sou a mais velha. Mas imagine você, como pai, vendo seu filho poder chegar na igreja e ouvir a palavra de Deus. Isso acalenta o seu coração. E ainda mais, você poder estar no culto sabendo que o seu filho está sendo cuidado e ouvindo o que o Senhor nos ensinou. Isso é maravilhoso. Pode passar, por favor. Nossa sala de acolhimento. Não sei se todos conhecem como que funciona. Ali, né, basicamente, todos os cultos nós temos a inclusão participando. Mas a inclusão aqui eu estou dizendo o ministério de inclusão. Mas o que eu quero trazer hoje
é que cada um de nós entenda que nós somos a inclusão. Não há necessidade que o Ministério de Inclusão haja ou faça algo se eu, como membro da igreja, se eu como cristão, se eu como cidadão, eu compreendo a minha participação no reino, a minha participação de pegar e fazer. Eu preciso chamar outrem se eu posso pegar e fazer? Será que eu preciso esperar que algum irmão da inclusão, por exemplo, auxilie alguém a sair do carro, se eu estou ali vendo e eu posso auxiliar? Será que eu preciso esperar isso? Será que eu vejo uma família aqui que veio com uma criança e a criança está andando e eu vejo que a mãe está nervosa e falo para a mãe assim, mãe, não se preocupa, deixa ele andar. Gente, isso faz uma diferença, mas tão grande, tão grande, tão grande. Se eu pudesse passar esse sentimento para vocês terem a ideia do que é. Nós tivemos aqui no culto azul uma família em que a criança ela não parava sentada. E eles vieram visitando de outra igreja. E eles falaram, não, ele não fica parado. Eu falei para ela assim, irmã, fica em paz, deixa ele andar na igreja. Mas deixa ele andar na igreja. Ele se incomoda com barulho? Não. Deixa ele andar. A hora que ele quiser ir lá atrás está disponível para ele. Mas se ele quiser andar no culto, irmã, fica em paz e deixa ele andar no culto. Por que a preocupação dela, irmãos? Quantas vezes ela não deve ter ouvido que o filho dela não podia andar no culto? Quantas vezes ela deve ter saído do culto para que o filho não andasse no culto? Irmã, fica em paz, deixa ele andar. Se ele quiser ir no culto Kids, a irmã pode perguntar ali na recepção, eles mostram para a irmã de culto Kids. Se ele quiser no acolhimento, só perguntar. Irmãos, ele participou do culto aqui, 15 no Kids, foi lá, ficou um tempo no Kids, participou no Kids. Depois ele quis ir no acolhimento, ele foi lá, conheceu o acolhimento, ficou um pouquinho. Aí a mãe falou assim, poxa, ele não quis ficar em lugar nenhum. Eu falei, irmã, ele está fazendo um reconhecimento da igreja. Ele não conhece o espaço. Ele já veio conhecer o templo principal, já conheceu onde as crianças estão e já sabe que se ele precisar, ele tem a sala de acolhimento. Ele está reconhecendo o ambiente. Olha que benção. E o pai e a mãe assistiu o culto. Isso não é uma benção? Pode passar, por favor. No nosso culto, vocês veem que eles, cada um da sua forma, assim como nós, deseja adorar ao Senhor. Eles cantam, eles dançam, eles leem texto. Isso é para mostrar que a palavra é alcançável a todos. Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Todos têm o direito de poder se manifestar adorando ao Senhor. Pode passar, por favor. Quem não conhece o Ezequiel, gente? O Ezequiel, com todas as dificuldades dele, ele faz tudo se você pedir. Ezequiel, nós precisamos de alguém na recepção, eu estou. Ezequiel, nós precisamos de alguém para RCA. O Ezequiel está. Irmãos, quando eu participei do RCA, o Ezequiel estava lá auxiliando a encher as garrafas dos irmãos. Olha isso. Ele estava servindo, porque isso alegra o coração dele. Ezequiel faz parte do Ministério da Inclusão. Quantas vezes você vai chegar, Ezequiel vai estar aqui na recepção com a blusa da inclusão. Ezequiel, nesse dia, ele dançou e manifestou a adoração que vem do coração dele para Deus. Pode passar, por favor. Nossa equipe do Ministério de Libras. Que ministério abençoado também. Não sei se vocês viram, há uns domingos atrás, o John veio aqui, a mãe dele até esteve conosco na classe. A mãe dele congrega em outra denominação, mas nessa denominação que ela congrega, não tem o Ministério de Libras, não tem intérprete para o John. John está vindo na nossa igreja. Por quê? Porque aqui ele começou a poder entender a palavra de Deus, porque há interpretação. Irmãos, John já é um adolescente. Quantos anos John não estava vindo à igreja sem conseguir entender
o que era falado nos cultos. E isso me incomoda. Me incomoda hoje só o John conseguir entender uma ministração na aula na escola bíblica. Me incomoda o John só poder assistir um culto e entender o que acontece no culto hoje, quando ele vem à noite, senta aqui na frente, tem o intérprete de Libras. Me incomoda o John, esses anos todos, não poder ter tido o real acesso à palavra de Deus, porque não tinha um intérprete para ele. Pode passar, por favor. E esse aqui é o nosso batismo. E aí a gente fala assim sobre que a importância da palavra chegar a todos de igual forma. Um batismo, irmão. Você entender a importância do batismo. Eu ia trazer um vídeo, não sei se vocês viram nas redes sociais, um menino autista, e ele tem uma questão sensorial muito grande com barulho. O que o pastor dele fez? Ele quis se batizar. O pastor conversou com a igreja. No momento do batismo dele, toda a igreja permaneceu em silêncio. Ele estava com um abafador, entrou na piscina e foi batizado. Qual é a grande dificuldade de entendermos que isso é algo tão simples, mas que faz tanta diferença? Foi só um abafador, gente. Só um fone de ouvido dele. Só um momento em que pediu igreja. Vamos só ficar em silêncio, que nesse momento incomoda o som para ele. Só isso. E ele teve o privilégio de ser batizado. Pode passar, por favor. No retiro, do Coração Abrasado, como eu falei no RCA, a importância do Ministério de Libras. Se nós tivermos alguém no RCA que é deficiente auditivo ou surdo, ele vai ter a oportunidade de entender porque há alguém para interpretar para ele. Eu não coloquei aqui, mas aos nossos irmãos também, quando nós transmitimos o culto, é possível ler a legenda. Como é importante uma legenda. Audiodescrição. Quem conhece aqui a audiodescrição? Gente, é algo simples, mas que faz tanta diferença para aquele que não pode ver. Ele idealiza na mente dele aquilo que você descreveu para ele. Pode passar, por favor. O momento conectar e o nosso Ministério de Boas-Vindas. Isso também é inclusão. Por quê? No momento que eu acolho todo mundo. Eu ali mostro para aquela pessoa que está visitando a nossa igreja que ela é especial e importante. Ela é jovem, tem um ministério para ela. Ela é criança, tem um ministério para ela. Ela é mulher, tem um ministério para ela. Ela é homem, tem um ministério para ela. Ela é criança, tem um ministério para ela. Ela é PCD, tem um ministério que vai cuidar dela. Gente, isso faz uma diferença enorme para aquela família que está visitando. Às vezes quem vem visitar não é, mas tem alguém na família dele que é surdo. Ele vai falar assim: encontrei uma igreja que ele pode assistir o culto. Às vezes na família dele tem alguém que tem uma criança autista que não vem para o culto, porque a criança vai querer caminhar no culto. E ele vai falar assim: olha, você pode ir nessa igreja, que o seu filho pode caminhar no culto. E se ele desregular, você tem uma sala de acolhimento para levar ele, para ele voltar ao senso. Porque quando desregula, é como se vários choquinhos na mente fossem dados, e a criança, ela perde o senso naquele momento. Então, às vezes, para voltar, ela precisa de um outro ambiente. E é onde a gente leva para a sala de acolhimento, aonde tem alguns brinquedos, aonde tem algumas coisas sensoriais que vão trazer ela de volta. Pode passar, por favor. A foto ficou um pouco escura, mas esse é o nosso irmão Elias, que é deficiente visual, tocando. Oi? Enéas, meu Deus, esses maker Elias. E Elias, gente, eu preciso achar a foto do irmão Elias. Olha isso. O irmão deficiente visual.
tocando bateria. A palavra nos diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Cada um de nós, da nossa forma, da nossa maneira, queremos e desejamos adorar e louvar ao Senhor. Porque nós impediríamos, ou seríamos aquele que diria, você não pode, você não deve, você não tem habilidade para isso. E ele está ali, ó, louvando ao Senhor. Assim como vimos os outros louvando. Isso, gente, é algo que traz ao meu coração uma felicidade tamanha ao ver que quando uma pessoa aqui chegar com sua família vai falar assim, rapaz, eu sou deficiente visual e nunca achei que eu poderia adorar o Senhor de alguma forma. O irmão está tocando bateria, então eu posso fazer algo. O irmão tem uma deficiência e está dançando, eu posso fazer algo. São pessoas que muitas das vezes foram polidas e disseram para ela, olha, você não pode adorar ao Senhor. Você não tem como manifestar o seu amor ao Senhor de alguma forma. E todos eles mostraram para nós que é sim possível adorar ao Senhor. Pode passar, por favor. Essa foto, gente, foi no Fun Day. Esse blusa amarelo é meu irmão. Meu irmão que não aceitava vir de forma alguma para a igreja. Estava aí no Fun Day, ó. Não só veio, como trouxe mais 2 pessoas. Um colega que é autista e um outro que é o primo dele. E vieram para o Fun Day. Não congregam na mesma denominação. Esse que está ao lado, que é o primo do menino, eu não sei nem qual é a religião dele. Mas o que eu quero dizer, a inclusão, ela faz a diferença. Os pais desse menino entenderam que poderiam deixar ele vir, porque se ele desregulasse, a inclusão estava presente. Será que se fosse em outro lugar, a família dele se sentiria confortável em deixar ele vir? Gente, ele brincou, eles jogaram vôlei. Eles jogaram parte de futebol, eles jogaram totó, eles jogaram fute-mesa. Olha o que a inclusão faz. Ela traz para nós a realidade de que todos nós somos um. Isso é unidade. Pode passar, por favor. Pode botar o vídeo. God of Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let. O vídeo é tão curtinho, mas ele aquece tanto o meu coração. Esse vídeo também peguei na nossa página do Instagram, gente. Olha só, todos eles adorando ao Senhor no culto azul. Nós vimos cada um ali tendo a liberdade de adorar ao Senhor. Nós vimos o ministério de Libras, nós vimos o Ezequiel, nós vimos o Enéas, nós vimos as crianças, porque nós entendemos que todo ser que respira tem o direito de adorar ao nosso Deus. Amém? Pode passar. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Como esse versículo é conhecido, né? Ali, em algum momento, Jesus colocou observações. Para esse não, para aquele não. Ou ele disse ali, todas as nações. Ele incluiu todo mundo. O Senhor não excluiu absolutamente ninguém. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Quem somos nós
ao ponto de não entender ou achar que esta pessoa não pode adorar ao Senhor. Quem somos nós para dizer que ela não pode ir às nações e dizer às nações quem o Senhor é? Nós não podemos ser aqueles que irão limitar essas pessoas. Mas, vocês vão ver mais à frente, que o desejo do meu coração é que nós sejamos aquelas pessoas que irão impulsionar os seus voos. Que irão mostrar para cada um aqui de nós, independente da dificuldade que nós possamos ter, gente. Porque inclusão, às vezes a gente imagina que é necessariamente uma pessoa com deficiência. Mas incluir, inclui, ficou até redundante. Se eu sou gaga, eu ser incluída em algo que eu possa fazer. Se eu tenho vergonha, timidez, eu ser incluída em algo que eu possa fazer. Eu falo muito, eu acho que eu não poderia participar porque eu não consigo parar quieta. Algo que eu possa fazer. Isso é incluir. É mostrar para cada um de nós que as nossas diferenças não nos impossibilitam de adorar ao nosso Deus. Pode passar, por favor. Jesus nos deu alguns exemplos em que ele não excluiu. Jesus viveu dentro de um tempo, em uma sociedade, em que a exclusão e a segregação era algo muito presente. Pessoas doentes não poderiam estar próximas, não poderiam ser tocadas, não poderiam tocar. Várias coisas aconteciam. Então, eu separei alguns versículos. O último exemplo é de Paulo, com exceção dos demais, que é Jesus. Então, eu vou pedir para cada um, se puder, se solicitar a ler para mim. Quem pode ler para mim João 4, do 5 ao 26? Irmãos, eu vou precisar que cada um leiam para mim. Quem pode ler para mim João? Pastor Josinei vai ler João 4, do 5 ao 26. Pastor, se o senhor puder, já leu o 28 ao 30 e o 39 ao 42, que está no mesmo capítulo. Quem pode ler para mim João 5, do 5 ao 9? A Elise vai ler. João 8, do 1 ao 11. Quem pode ler esse para mim? João 8, do 1 ao 11. A irmã vai ler para mim. Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Quem pode ler esse? Ela vai ler para mim. Mateus 9, 20 ao 22. Quem pode ler esse? A irmã lê. Você lê o próximo? Amém. Mateus 8, 5 ao 13, o seu. Lucas 23, do 39 ao 43. Quem pode ler esse? Lucas 23, do 39 ao 43. Quem pode ler esse para mim? Só falta esse e o último. Alguém pode ler para mim esse? Não, é Lucas 23, 39 ao 43. Você lê esse para mim? E o último, Atos 14, do 8 ao 10. Quem pode ler esse último para mim? Para a gente encerrar a leitura. Atos 14, 8 ao 10. Amém. Pastor, o senhor pode começar a ler, por favor? Só um momentinho que eu vou. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva.
Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Até o 26. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse texto, ele fala da mulher samaritana. Se Jesus não tivesse chegado a ela, se Jesus não tivesse quebrado as barreiras que impediam o judeu de falar com uma mulher, e ainda mais samaritana, a salvação não somente não teria chegado a ela, mas não teria chegado a todo aquele povo que foi alcançado. Através da vida dela, outros ouviram e esses também foram alcançados pela graça de Deus. Pode ler o próximo. João 5, versículo 5 ao 9. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Jesus, primeiro, poderia não ter dado atenção a ele. Jesus poderia não ter chegado até ele, por ele ser um paralítico. Mas Jesus não somente ouviu, como Jesus agiu na vida dele.
mais de 30 anos naquela situação. Se Jesus não tivesse quebrado mais barreiras, esse homem permaneceria daquela forma, porque ele não tinha quem o levar até as águas. Pode ler. João 8, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aqui, mais uma vez, Jesus nos deu um exemplo. Essa mulher, ela deveria ser condenada à morte. E quantas vezes nós queremos que as pessoas que pecaram de alguma forma não sejam resgatadas, mas acabam morrendo? Por quê? Porque muitas das vezes acabamos sendo os acusadores que apedrejarão ela, ao invés de fazer como Jesus fez. Você pecou, vamos agora entender que há o arrependimento e não faça mais. O intuito e o desejo do Senhor é que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam alcançadas. O desejo do Senhor não é que nós sejamos condenados à morte, mas Ele deseja que nós tenhamos a vida eterna. Por isso que Ele se entregou e morreu por cada um de nós. Então, quando nós vemos uma pessoa dessa forma, nós devemos o quê? Incluí-la no reino, não excluí-la do reino. Isso não quer dizer que nós passaremos a mão sobre o pecado, mas trataremos aquela pessoa para que ela não volte a pecar. Foi isso que Jesus disse para ela. Vai e não faça de novo. E é esse o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que você venha, entenda que pecou, se arrependa e não faça mais. Pode ler o próximo, por favor. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quantas vezes nós somos aquelas pessoas que não queremos nos aproximar daquele que precisa ser salvo?
Jesus aqui foi condenado por outras pessoas por ir até a casa de alguém que era um pecador. E há a necessidade de entendermos que Jesus não diz que o cristão não pode ter amizades ou conhecidos que não sejam cristãos. Mas a questão é, nós seremos os influenciadores ou nós seremos os influenciados? Quando nós somos os influenciadores, traremos para aquela vida a novidade que há em Cristo Jesus. Jesus trouxe a novidade para a vida de Zaqueu. Zaqueu foi alcançado e houve salvação naquela casa, porque Jesus não o excluiu. Então, que nós possamos também fazermos como Jesus, trazermos novidade de vida àquele que precisa de salvação. Pode ler o próximo, por favor? Mateus 9, do versículo 22, do 20 ao 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Naquela época, a mulher, quando ficava menstruada, ela ficava fora do arraial. E ela só poderia voltar quando ela estivesse purificada. Imagine essa mulher, todos esses anos, sangrando. Ela, durante todo esse tempo, era impura. Ninguém podia chegar perto dela, ninguém podia tocá-la. Ela estava doente, ela estava padecendo, ela estava ficando cada vez mais pobre, porque buscava todos os recursos possíveis e imagináveis da época, e ela estava sozinha. Porque se ninguém pode chegar perto, se ninguém pode tocar, quem fica com ela? Ninguém. 12 anos você sofrendo sozinha. Quando nós ficamos doentes, o nosso desejo é ter alguém que cuide de nós, que se preocupe conosco, que esteja conosco. E essa mulher, por 12 anos, não tinha absolutamente ninguém. Jesus, ele ali foi um canal para a vida daquela mulher, em não somente me importo, mas como eu mudo a sua vida. Nós precisamos chegar a essas pessoas que estariam excluídas e mostrar para elas que há novidade em Jesus. Em Jesus pode-se passar 12 anos, 35 anos, quantos anos forem, mas Ele continua sendo o que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Pode ler o próximo, por favor? Mateus 8, de 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Aqui a gente vê o centurião, que não era alguém do povo de Deus, que reconheceu quem Jesus era. Ele não somente reconheceu, como ele, mesmo sendo uma pessoa de autoridade, foi até Jesus.
Ali ele quebrou barreiras também. E Jesus, quando ele fala, eu acho essa história muito linda, quando Jesus fala do tamanho da fé desse homem. Um homem que não era do povo de Deus, um homem que tinha uma autoridade, um homem que se importou com alguém, e isso foi mais do que suficiente para que ele fosse até Jesus. E entendendo a autoridade de Jesus, ele não se sentiu digno de Jesus ir e adentrar a sua casa. Quantas vezes nós não nos importamos com o outro? Às vezes, deixamos a necessidade do outro como algo corriqueiro, normal, mas não necessário. E algo que nós podemos fazer pode fazer uma grande diferença. Às vezes aquela pessoa está enferma, você sabe, mas aquilo não é importante. E às vezes você falar com um grupo de mulheres, talvez, vamos lá na casa dela visitá-la, orar por ela, aquilo irá trazer cura para a alma dela, cura para a vida dela. A gente precisa entender que nós cremos num Deus que pode todas as coisas, mas isso não quer dizer que Ele fará todas as coisas que nós queremos que Ele faça. Ele tem o poder de curar, mas não quer dizer que Ele vai curar porque eu quero que Ele cure. Ele vai curar se esse for o desejo dEle. Ele vai fazer se Ele entender que deve ser feito. Aquele que tem o poder da palavra determinar que haja e aconteça como em Gênesis teve, você acha que qualquer um dos nossos problemas não pode ser resolvido? Aquele que apenas com uma palavra a pessoa foi curada, ele não poderia nos curar hoje? Ele continua sendo o mesmo, mas nós queremos muitas das vezes sermos Senhor ao invés de servo. E queremos ordenar a Deus que Ele faça, porque eu quero que Ele faça. Mas não é assim que funciona. Eu preciso entender que Ele é Deus, assim como o centurião entendeu. Mas eu peço, quem decide se faz ou não, é Ele. Mas Ele não deixa de ser quem é, se Ele não faz o que eu quero. Então a gente precisa entender isso. Pode ler o próximo, por favor? Antes de eu ler, Deus me trouxe à memória, usando as suas palavras, que você falou sobre timidez, né? Que é incluir também. E Deus me trouxe à memória que há anos atrás eu não conseguia ler, de tão tímida que eu era, né? Quando eu olhava, tudo embaçava. E eu vim numa oração aqui da tarde, eu falei, eu vou no culto de oração à tarde. Tipo, né? Fui lá. E o irmão Jorge me deu logo de cara a oportunidade para ler. E eu lembro que eu olhava e eu não conseguia enxergar nada. Eu queria ler e não conseguia enxergar nada. Então, eu agradeço a Deus, né? Que aos poucos eu fui conseguindo ler. Amém. Vou ler. Pequeno, mas veio. Lucas 23, do 39 a 43. Um dos malfeitores... Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo, não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, os outros, repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, como justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus aqui, ele estava numa situação difícil, em que ele estava tomando sobre as nossas dores, os nossos pecados, e mesmo assim, ele se importou com o outro. Jesus aqui, ele em nenhum momento tirou a consequência do pecado, melhor dizendo, porque ele estava ali, porque havia uma consequência, aquele homem. Ele não tirou a consequência, mas ele deu a ele a resposta da salvação. Todo pecado traz uma consequência, grande ou pequena, mas a consequência, ela
existe. Jesus, ele não vem para tirar a consequência, mas quando há o verdadeiro arrependimento, ele passa com você na consequência. Ele vai te suster na consequência. E você vai entender que você pecou, você se arrependeu, e o Deus a quem você serve, ele ama você, mas ele não vai tirar a consequência, porque você escolheu fazer. E é necessário a gente entender isso. O amor de Deus, ele não exclui a consequência do pecado, mas ele traz para nós a realidade da inclusão em amor, porque Deus não exclui a cada um de nós quando pecamos, mas o desejo dele é nos incluir no plano de salvação que já foi feito para cada um de nós. O desejo dele é que nós venhamos a nos arrepender, como esse homem se arrependeu e houve salvação para a vida dele. O outro teve a mesma oportunidade, estava no mesmo lugar, mas diferente do outro, esse não quis ter a vida transformada por Jesus. O próximo. Atos 14, do 8 ao 10. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quem conhece, né, a história de Paulo, do perseguidor a perseguido, quantas coisas ruins ele fez enquanto não tinha tido um encontro com o Senhor. Aqui, quando há essa cura, eu lembro do versículo que diz o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso que eu botei esse como um último exemplo de Jesus, mas através da vida de Paulo. Por quê? Porque ele seguiu o que o mestre havia ensinado. Ele seguiu o amor de Cristo, ele seguiu se importar com o outro como Cristo se importou. Ele não excluiu ele por conta da doença que ele tinha, mas ele trouxe para ele a novidade da salvação que há em Cristo Jesus. Paulo ali, ele mostrou que é possível que eu e você, não sendo Jesus, mas sendo servos, mas sendo imitadores, também podemos trazer outras pessoas a Jesus através da inclusão. Amém? Pode passar, por favor. Esse texto que eu trouxe, eu quero trazer para nós, diante de tudo isso, né? Estou quase terminando. Trazer a realidade de quem nós, como servos, podemos ser. Esse texto, ele conta a história de 4 jovens que estavam com um amigo paralítico. Esses jovens chegaram a um lugar onde Jesus estava, e o que aconteceu? Aquele lugar estava muito cheio. Aonde Jesus estava, sempre estava cheio, porque as pessoas queriam estar próximas a Jesus. E eles, ao verem aquilo tudo, falaram: e agora? Como faremos com o nosso amigo? Aqueles homens poderiam ter desistido, aqueles homens poderiam ficar parados, mas eles entenderam que aquele amigo precisava ter um encontro com Jesus. E o que eles fizeram? Eles não pensaram nas barreiras, eles criaram uma solução. Eles não pensaram que há uma multidão, eu não posso chegar até ele, Jesus está lá dentro, então esquece, vamos embora, porque eu não posso fazer mais nada por você. Eles falaram: o que eu posso fazer para que ele tenha um encontro com Jesus? Eles olharam para o lugar, viram o teto e falaram: é por aqui que nós iremos levá-lo a Jesus. Eles abriram um buraco no teto, desceram aquele homem, e ali aquele homem foi curado por Jesus. E o texto bíblico diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão,
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Quando eu li esse texto, eu entendi, e é o meu desejo, que eu e você sejamos como esses 4. Que nós sejamos pessoas que levarão outras até Jesus. Que não olharão para as barreiras e os impedimentos, mas que criarão estratégias, que criarão meios para que essas pessoas possam encontrar a Jesus. A multidão estava lá, a casa estava cheia, o lugar estava totalmente difícil de se acessar, mas eles criaram uma estratégia. Que eu e você sejamos essas pessoas. Pessoas que vão criar estratégias. Eu não sei como falar para você, Senhor, me ajuda e me dá uma estratégia. Como eu vou chegar até você? Eu não sei falar em Libras e ele é surdo, Senhor, como que eu vou falar com ele? Me ajuda, Senhor, me dá uma estratégia. Uma vez aconteceu comigo, há muitos anos atrás, mas não foi numa situação de evangelismo, foi no trabalho. Um rapaz, ele era deficiente auditivo, eu não tinha nenhum intérprete no Tribunal de Justiça. Coisa absurda. Absurdo, gente. Cadê a inclusão nesse lugar? Eu, quando recebi, liguei para a direção do tribunal e pedi um intérprete. Falei, gente, eu estou com uma pessoa para atender, eu não sei falar em Libras, eu preciso de um intérprete para me auxiliar. Não tinha nenhum. E aí eu falei, e agora? E aí eu estava com os alunos, eu era professora, e os alunos falaram assim, e aí, doutora, como é que a gente vai fazer ele entender? Eu falei, sair daqui sem a informação, ele não vai. Vamos dar um jeito. E aí eu comecei a fazer uns sinais e perguntar se ele conseguia ler se eu escrevesse. Ele falou que ele entenderia se eu escrevesse. Então eu escrevi e fiz os sinais mostrando aonde ele deveria ir. E ele disse que entendeu e foi até o lugar. E outra pessoa tentou e não tinha conseguido fazer essa informação para ele. Então, não sei fazer. Como eu posso fazer? Eu não sabia. Mas eu criei um jeito e dei um jeito. Porque eu entendi que ele não poderia sair sem informação. Imagine sair sem a palavra de Deus. Como que eu vou deixar aquela pessoa sem ter o acesso à palavra de Deus? Eu vou dar um jeito. Você sabe ler? Se eu escrever? Sei. Não sabe? Vou fazer sinal. Como? Vou me expressar do jeito ali que o Senhor na hora me mostrar que eu posso fazer. Mas a pessoa não vai sair dali sem entender. Nem que eu fale para ela, espere um pouquinho que eu vou buscar alguém. Se alguém tiver aqui, um intérprete. Ou então, espera um pouquinho, mostra o relógio, daqui a pouco vai chegar alguém. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas essa pessoa ela não pode sair sem ela conhecer a palavra de Deus. Essa pessoa ela é deficiente visual. Eu não tenho nenhum material em braille. Como que eu posso fazer? Vou falar para ela. Como que era antes de termos a escrita? Antes de termos a escrita, tudo era oral. A história era passada de um para outro através da oralidade. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele. Ah, ele não vai esquecer? Vai não. Porque fica aqui, ó. Eu vou ler para ele. Um dia eu leio uma história, outro dia eu leio outra história, eu vou conversando com ele e aquilo vai sendo um aprendizado para a vida dele. Eu vou criar meios. Eu conheço uma pessoa que ela é deficiente física, ela não tem como vir à igreja, eu não tenho carro para trazê-la, eu não tenho como auxiliá-la. O que eu faço? Pastor, o senhor pode fazer uma visita na casa dele? Irmãos, ele é homem. Podemos, o Ministério de Homens, fazer de vez em quando uma visita na casa dele, levarmos a palavra na casa dele? Isso é levar a palavra. É criar meios e estratégias para incluir a todos. Como ela falou, o irmão, ele incluiu, mesmo ela tendo aquela dificuldade, e teve paciência e esperou. E é assim que nós devemos fazer. Qual é a sua dificuldade? O que pode estar te impedindo de fazer a obra do Senhor?
Deus, Ele quer que cada um de nós possamos entender que o desejo dele é que nós sejamos incluídos, independente de qual seja essa nossa dificuldade. Da mesma forma, Ele deseja que nós, mesmo tendo essas dificuldades, abracemos e venhamos a trazer outros que também tenham dificuldades a Ele. Porque às vezes esse outro ainda não entendeu que ele também tem acesso a Deus, mesmo que ele tenha uma dificuldade. Porque muitas vezes ouvimos que a nossa dificuldade, ela vai nos limitar a fazer toda e qualquer coisa. E nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus limitador, mas é um Deus que vai além das nossas expectativas. E Ele pode fazer muito além do que eu e você pensamos. Não sei se vocês já viram, não sei o nome dele, um pregador muito conhecido, que ele tem amputação das mãos e dos pés. Ele não deixou que a limitação impedisse ele de falar de Deus. Tudo poderia estar contra, mas ele não permitiu que aquilo fosse um limitador. Ele entendeu que isso tudo não o excluía, mas ele permanecia sendo incluído no reino de Deus. Pode passar, por favor. Eu queria agora... Não, pode... Só segura aí. Obrigada. Eu queria agora perguntar se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa, antes de eu botar esse louvor que eu quero que a gente reflita. Alguém quer falar alguma coisa? Rapaz, eu pude observar que, na verdade, quando as pessoas eram curadas por Jesus, eu acho que, na maioria das vezes, mais do que a cura em si, que elas queriam, a cura física, era o sentimento de pertencimento que elas seriam de volta à sociedade. Porque naquela época, principalmente as pessoas que tinham uma deficiência, deixa eu ficar em pé, que eram deficientes, elas eram excluídas porque elas eram tidas como algo que era amaldiçoado, alguém pecou na família, então por isso que elas eram daquela forma. E elas não podiam nem ter acesso ao templo, né? Elas não podiam entrar no templo, porque tinha até uma lei e tal, que as proibiam de entrar, porque elas tinham um defeito. Então, acho que quando elas buscavam a cura, elas queriam realmente pertencer novamente à sociedade, né? Sentir como iguais, né? Sentir esse sentimento de igual, poder fazer as mesmas coisas com que os outros faziam, né? E quando a Daphne está falando aqui sobre a questão de criarmos estratégia, sim, criarmos estratégia, né? Nós temos que ter essa sensibilidade, né, de tentar criá-las e também buscar informação. Se você colocar lá no Google, dicas de relacionamento, alguma coisa assim, com pessoas com deficiência, porque agora me fugiu a mente qual é o site, e tem lá explicando como você se comportar com cada uma dessas pessoas. Se a pessoa que tem deficiência visual, como que eu vou me chegar até essa pessoa? Muita gente acha que, para falar com a pessoa que é deficiente visual, você tem que falar alto, você tem que... Não, então tem ali umas dicas de como você se relacionar com cada uma delas. São dicas simples, mas que para a gente faz muita diferença. E quando estava lendo, eu falei, nossa, eu faço isso. Né? A pessoa que é cadeirante, como que eu vou conversar com a pessoa que é cadeirante? Né? Se você vai ter uma conversa muito longa com aquela pessoa, você, então, procurar sentar-se, você se abaixar, porque a pessoa cadeirante, ela vai ficar olhando assim para cima. Então, você tentar se igualar na mesma altura que ela. Né? Da mesma forma, pessoas que são surdas, né? Como que eu vou me chegar até ela? Então, é a questão visual. Você precisa estar de frente para ela e você ter o contato visual e algumas conseguem ler, né, os seus lábios, o gesto que você faz irá ajudar.
pessoas autistas, como que eu falo com o autista, né? Então, tem essas dicas. É bom a gente, principalmente a gente que na igreja, que é pessoal da inclusão, e a gente também que tem esse ministério aqui na igreja, e nós somos pertencentes, nós somos membros, né? Saber algumas dicas são super importantes para saber como me chegar até essas pessoas. Porque dependendo de como eu chego até essa pessoa, eu posso chegar de maneira errada, né? E a gente não quer, e não é a nossa intenção, a gente não tem essa intenção. E algo que, só para finalizar, que para mim também eu tenho muita dificuldade de falar, é pessoa com deficiência, é pessoa especial, porque já teve tantas nomenclaturas, né? E hoje a nomenclatura é pessoa com deficiência. Então, também até isso é importante a gente saber como eu me chegar até essa pessoa, como falar, né, como me comportar. Então, essa busca de informações é bem importante, né? Era essa a contribuição. Eu acho que vai cair bem. Na escola do Lucas, teve uma palestra no dia do autismo. E os que conhecem Lucas aqui sabem que ele não tem vergonha, né? Aí perguntaram se ele queria falar alguma coisa sobre autismo. Lógico que Lucas levantou para falar. E ele falou uma coisa, eu devia até ter gravado isso, ter guardado, que eu acho que fecha muito bem nisso. Deficiência, nós não podemos tratar como diferente, somos iguais. E ele falou, como era do autismo, ele falou até do Lucas, que vem aqui com a mãe. Aí falou, o Lucas é igual a mim, é igual a você. No rosto dele não diz que ele é autista. Então, ele não tem que ser tratado diferente. Então, nós temos que entender isso. Lógico, tem as pessoas que têm suas deficiências. Não enxerga, não escuta. Mas tem outras que você olhando, você não diz que ele tem problema. Então, muitas vezes, eu falo porque eu sou mãe, eu passei por isso, a gente sofre, porque esse menino é malcriado, esse menino mexe em tudo, esse menino não fica quieto, mas a gente não tem como saber se aquela criança, por que aquela criança está se comportando daquele jeito. Hoje, graças a Deus, nós temos a facilidade de descobrir um problema com a criança cedo, mas nós não tínhamos isso antes. Então, assim, nós temos que ter o cuidado e olhar com carinho para saber o que está acontecendo e tentar, como muitas das vezes, tentar ajudar e procurar saber o que é. Porque a gente pode fazer isso ao invés de reclamar, porque a gente sofre quando a gente vê o nosso filho sendo excluído das brincadeiras com o amigo, porque eles têm uma limitação, sim, eles não acompanham do jeito que a gente acha que tem que ser, eles têm as limitações dele. E eles, muitas vezes, sempre, eles são excluídos. Então, a gente sofre com isso, porque como ele não consegue, por isso é que eles brincam sozinhos. Não sei se vocês percebem que tem muitas crianças, tem autista que gosta de conviver, tem outros que não. TDAH também convive bem, só que muitas vezes eles brincam sozinhos, porque eles são excluídos. Então, como que eles fazem? Eles vão brincar, eu quero brincar. E muitas outras vezes eles querem, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, porque eles querem estar envolvidos no meio de todos para se sentir incluídos. Então, a gente tem que ter só esse olho de ver que eles são iguais, não tem diferença. Então, temos que tratar como iguais. Ele falou isso muito bem, uma criança de 13 anos que sofre até hoje com essas diferenças, e ele disse, ele é igual a mim, ele é igual a você, não tem como você saber que ele é autista. Então, só para a gente ter essa visão, se foi uma criança de 13 anos que falou para um monte de outras crianças, só para a gente ter esse cuidado e esse carinho com nossas crianças, com nossos adultos também, muitos deles. Gente, o que ela falou é muito importante. As duas relataram coisas interessantes. Primeiro, quando a Elis falou, né? Naquela época, muitos eram considerados pecadores por estarem doentes. Era considerado que alguém pecou, que algo estava errado. Era igual quando Jó, aconteceu tudo aquilo com Jó, os amigos dele logo perguntaram, né, o que ele fez contra Deus.
Então, muitas pessoas tinham essa questão da exclusão e não tinham acesso à palavra de Deus. E sobre o que ela falou, gente, não está escrito na nossa testa o que nós temos ou o que nós não temos. Então, nós precisamos entender que o olhar para o outro deve ter empatia independente. Por que ela falou algo que me chamou a atenção? Meu irmão teve um diagnóstico tardio, não por conta de nós, mas por conta dos médicos. Meu irmão foi chamado de sem educação, foi chamado de mimado, foi chamado de tudo que você imagina, até a gente conseguir o diagnóstico dele. Então, o que acontece? Está na cara dele que ele é autista? Não. Está na cara dele que ele tem TDAH? Não. Então, se eu chego na igreja, ou chego em qualquer lugar, mas eu vejo uma criança andando, eu não posso sair automaticamente falando que aquela criança é uma sem educação que está correndo. Eu não sei por que ela está correndo. Eu me coloco no lugar da mãe dessa criança, do pai dessa mãe, do responsável dessa criança naquele lugar. Muitas das vezes aquela palavra vai fazer ela nunca mais voltar naquele lugar. E isso é uma realidade que nós, como igreja, precisamos sentir como parte nossa. É nossa responsabilidade entender que Ele tem o direito de estar aqui, assim como eu também tenho. Ele tem o direito de andar aqui dentro. Ele tem o direito de ficar sentado. Ele tem o direito, se o som incomoda, botar um abafador. Ele tem o direito, se a luz incomoda, usar um óculos para proteger os olhos. Ele tem o direito de estar na casa de Deus, porque a casa de Deus não é minha. A casa de Deus é dele. Então, a gente precisa entender que as nossas diferenças, no sentido de que eu tenho vergonha, ou eu tenho uma limitação em algo, essas nossas diferenças não nos fazem diferentes diante de Deus. Porque nós todos somos iguais diante de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Cada um de nós tem diferença, porque eu sou baixo, o outro é alto, eu tenho uns que é mais gordinho, outro mais magrinho, outro mais branquinho, outro com olho claro, outro usa óculos, outro não usa óculos. Essas nossas diferenças fisionômicas são apenas diferenças fisionômicas. Isso não nos faz mais, não nos faz menos, apenas temos diferenças físicas, mas isso não nos diferencia em nada diante de Deus. O fato dessas diferenças que a gente fala, e o filho dela falou muito bem falado, não nos dá o direito também de tratarmos o outro menos. Isso aí é algo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de inclusão, tá? Porque às vezes a gente acha que é porque para o outro ter uma deficiência, eu tenho que tratar ele menos. Tem gente que, por exemplo, vai falar com uma criança autista como se ela fosse um bebê. Ela não é um bebê, ela é uma criança autista. Como a Elis falou, tem gente que vai falar com deficiente visual como se ele fosse surdo e começa a gritar com ele. E ele é deficiente visual. A gente precisa tomar esses cuidados, porque às vezes a gente acaba excluindo, achando que está incluindo. Tá? Por isso que ela falou a importância da gente buscar esse conhecimento. Né? Espera aí que eu vou levar o microfone. Que o Bento, tanto o Bento quanto o Benício são pequenos, eles não têm muito entendimento. E eu fico assim, às vezes, sem saber como explicar para eles a situação. Ele adora aquela salinha lá, quando ele viu no início, eles querem ir para a sala para brincar, porque eles não entendem, né? Só querem brincar. Aí eu falava assim, Bento, aquela salinha ali não é para você, filho. Você não precisa daquela salinha. Aquela salinha tem crianças que precisam daquela salinha ali. São crianças especiais. E ele tem alguns amiguinhos, mas são assim, amiguinhos que ele não percebe ainda a diferença dessas crianças para ele. E aí tem um Miguel, que não é daqui, que é da Camila, que de vez em quando vem, e que ele tem contato com o Miguel. Aí, às vezes eu vou falar algumas coisas, aí ele quer fazer alguma comparação. Ah, mas o Miguel, aí teve um dia que eu virei para ele e falei assim, você lembra daquela salinha que tem lá na igreja, que mamãe falou que é para as crianças mais especiais? Você é especial, mas essas são mais especiais. Então, o Miguel é uma dessas crianças. Ele precisa de mais tempo para entender o que você já entende. Ele precisa de terapias, de coisas assim que você não precisa, para poder ele saber que ele pode ou que ele não pode. Por isso que ele fala, às vezes, e faz certas coisas que você já entendeu, mas ele não. Ele leva mais tempo para fazer a mesma coisa que você faz. Aí, um dia desse, ele dentro do carro virou para mim e perguntou, mãe, o que é terapia?
porque eu tinha comentado. Aí eu falei, ô filho, tem tanto tipo de terapia, tem uma terapia que é pro... Aí eu falei assim, tem uma terapia que é para poder ele conseguir tocar em alguma coisa, porque às vezes você toca, ele não toca. Eu falei, quando você era pequenininho, você tinha nervoso de tocar em algumas coisas, mas que isso vai passando, e às vezes essas crianças não passam. Aí elas precisam de estar indo naquela consulta ali, leva mais tempo para poder ela conseguir tocar no que você já toca, para poder falar, tem umas que demoram para falar. Aí assim, com calma, eu vou tentando ver assim, maneiras de explicar também para eles não se sentirem excluídos daquela sala, porque para eles é só uma diversão, é cheio de brinquedo. Mas eu acho que aos poucos ele tá entendendo, né? Mas a gente tem essa dificuldade mesmo de lidar, de saber como agir com cada criança, porque é muita coisa diferente, cada uma tem uma necessidade, né? E é isso, era pra falar isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tem uma necessidade diferente. Não adianta a gente querer tratar todos do mesmo jeito. Cada um tem o autista que tem essa dificuldade, tem o outro que tem... Então, é diferente. Então, assim, a gente tem tido muitos problemas na escola por isso, pelo despreparo dos professores que estão tratando todos iguais, e não é. Cada um com sua limitação. Sabe aquela questão iguais, mas diferentes? É exatamente essa, gente. Esse amiguinho do meu irmão que veio aqui, também autista, ele é totalmente diferente do meu irmão. Meu irmão, por conta do TDAH, fala bastante, ele é mais quieto. Meu irmão não faz diferença literal e figurado. Ele não tem a diferença do piada, ri comigo, ri pra mim, ri de mim, o outro entende. Então, são totalmente diferentes. Tava eu e minha mãe, os dois no carro, e minha mãe falou uma piada, uma fala que tinha essa controvérsia. Aí minha mãe, ai, desculpa. Aí ele falou, não, tia, eu entendi. Eu falei, um entendeu e o outro não. E aí eu tive que explicar para o meu irmão o que ela quis dizer. Porque, por exemplo, você virar para uma pessoa e falar, poxa, até quando você casar, você vai comer sopa de pedra. Você vai comer o quê? Qualquer coisa. Para meu irmão, você vai dar sopa com pedra. Literalmente. Então, uma vez minha mãe falou assim para ele, ai, quando você casar, vai comer até sopa com pedra. Ele, o quê, mãe? Você quer que a minha esposa me dê sopa com pedra? Então, são essas coisas que nós vamos aprendendo. Gente, a gente precisa entender que nós não sabemos tudo. E que cada dia é um aprendizado. Mas a questão é, nós estamos abertos a aprender? Então, a gente precisa pensar assim, estou aberto a aprender? A fazer diferente? Imagine eu fazer uma palavra para o meu irmão sobre algo da palavra e ser literal. Ele vai achar que aquilo é daquele jeito. E eu preciso entender como explicar de outra forma. Então, da mesma maneira é com cada um de nós. Um entende às vezes de uma forma, o outro entende de outra. E nós, a Elis pode falar, e alguns outros professores da escola dominical, que nós tentamos sempre falar de alguma forma que todos compreendam, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma educação, seja familiar, seja também educação escolar. Então, a maneira que eu falo precisa ser compreensível. Então, da mesma forma, eu busco para que eles compreendam. É igual, gente. A diferença é só o meio, é só a forma. E a gente, aos pouquinhos, vai aprendendo, né? Como ela falou, gente, eu não sei tudo, todo dia eu aprendo alguma coisa. E aí a gente começa a estudar, começa a pesquisar, para que nós possamos abarcar todos eles. Porque o nosso desejo é que todos tenham acesso ao reino de Deus. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu te dar só o microfone para a senhora falar. Que me chamou muita atenção no versículo que você leu, que falou sobre consequência. Né? Que muitas das vezes a gente erra, a gente peca, a gente faz alguma coisa errada e a gente se humilha, pede perdão e aí Deus fala, né, vai e não peques mais. Mas aí tem a consequência e a consequência nós temos que pagar. Só que muitas das vezes a gente acha que vai pagar a consequência sozinha. Só que nós não vamos pagar as consequências sozinha. Jesus, ele vai estar conosco.
Ele vai estar nos acompanhando naquelas consequências. Porque eu escuto muitas pessoas que vêm conversar comigo, falar comigo, né? Que errou, que pecou, que fez isso, que não deveria ter feito aquilo, coisa e tal. Ah, mas eu me humilhei, eu pedi perdão, não vou fazer mais. Mas a pessoa está pagando pelaquilo. Aí fala, poxa, mas eu estou pagando pelaquilo, Jesus não me perdoou. Não, mas não perdoou, não está escrito. Você não está livre das consequências. Você vai pagar pelas consequências que você fez. Então, isso assim me chamou muita atenção, porque são coisas que vêm muito para mim. Muitas pessoas conversam sobre isso, para mim, pessoas que não é crente. E fica até mesmo se questionando, se Deus perdoou, por que ela está pagando pelo aquilo? Então, é as consequências. E as consequências da vida nós temos que pagar. Mas sabemos de uma coisa, que o Senhor sempre vai estar conosco. Amém? A diferença é essa, né? É ter o Senhor conosco. Alguém mais quer falar alguma coisa? A paz do Senhor, gente. Bom dia. Eu queria falar uma coisa que parece óbvia, mas por muito tempo não foi óbvia na minha cabeça, que é o papel da igreja enquanto sociedade, né? Hoje a gente está aqui, num domingo de manhã, falando sobre inclusão, falando sobre acolhimento. E, assim, a pessoa interpretar Libras ali na frente não é só para poder fazer com que o John, como o exemplo que você deu, entenda, saiba sobre Jesus, mas a gente também tem um papel social. Então, muitas das vezes, todo esse movimento que a Igreja Wesleyana tem feito nos últimos anos, né, em relação à inclusão e tudo mais, é também para alcançar vidas para Jesus, obviamente, mas a gente também tem um papel social que é muito importante, porque, assim, as duas instituições que mais têm diálogo, inclusão, relações sociais é a escola e a igreja. Então, muitas das vezes, aquela pessoa não está tendo uma inclusão na escola, porque muitos deles sofrem bullying, muitos deles sofrem bullying, principalmente, posso destacar aí os autistas, que são autismos, na verdade, né? A gente tem seletividade alimentar, a gente tem questões de barulho, enfim, inúmeras possibilidades, e cada autismo é único, como a tia Meire que falou, cada autismo é único, não tem como você rotular e falar que é um padrão, fora os estigmas e coisas negativas que a gente vê todos os dias, que a gente tem quebrado enquanto sociedade, né, um pouquinho todos os dias, mas a gente ainda tem muitos tabus a serem quebrados em relação a isso, né, de não ver as pessoas, ele é louco, enfim, todas as outras coisas ruins que as pessoas falam. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem um papel muito forte, sabe? E as pessoas vêm, às vezes, aqui para a Wesleyana, porque, olha, eu vi que tem uma igreja lá que eles sabem o que fazer, porque as mães, às vezes, chegam desesperadas e falam assim, olha, meu filho é inquieto, sabe? E, às vezes, não tem um diagnóstico ainda, porque demora, né? Acredito aí, me corrija se eu estiver errado, acho que a partir dos 2, 3 anos de idade, mas isso é recente também, né? E aí você ainda tem os níveis, né? O tipo 1, tipo 2, tipo 3, o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, enfim, tem várias essas questões, e a gente, às vezes, aqui vai direcionar, não só dar a palavra, dar o acolhimento, falar do amor de Jesus, mas falar, olha, você pode procurar tal psicólogo, você pode procurar tal médico, olha, existe isso aqui que você pode recorrer do SUS, existe essa outra situação, dá um direcionamento. Então, eu acho que a gente tem que se atentar, se aperfeiçoar, procurar apoiar o Ministério da Inclusão, enfim. E não só assim, poxa, eu não sei, aquilo que a Nina estava falando, às vezes a pessoa não sabe interpretar. Meu irmão interpreta de Libra, gente, mas eu só sei o oi. É uma vergonha, mas enfim, eu não sei muita coisa. É uma vergonha, eu sei, vou trabalhar melhor isso. Mas, às vezes você não sabe fazer aquela função ali, né? Mas você pode ajudar de outras formas, você pode ter um olhar mais generoso, você pode tentar se comunicar, tentar acolher aquela pessoa, né? Eu acho que é esse o nosso papel, né? Não só como membros de Cristo, né? Cristãos, mas também enquanto sociedade, né? E acho que é isso que Deus quer das nossas vidas. Exatamente, né? Como eu comecei falando, né? Nós, além de cristãos, nós somos parte da sociedade. Como cidadãos, é importante que a gente saiba do que estamos fazendo, né? Por isso eu quis mostrar alguns exemplos de acessibilidade, alguns exemplos que a lei ela demonstra. Porque nós precisamos entender que o outro precisa de nós, assim como nós precisamos dele. Nós somos um corpo. E a sociedade, ela precisa entender
que a necessidade do outro, ela é empática para comigo, mesmo que eu não tenha a mesma necessidade. Ou seja, eu saber que aquela pessoa pode procurar ajuda em algum lugar, às vezes ela não sabe. Eu posso auxiliar ela falando, olha, irmã, pode procurar ajuda ali, pode procurar auxílio ali. Olha, eu não estou sabendo que médico levar meu filho. Olha, leva no pediatra que ele vai saber informar se é um neuro, se é um psiquiatra infantil. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja, isso é comprovado. A igreja, ela vai muitas vezes em lugares e ações que a sociedade em si não vai. A gente pode ver que em grandes assuntos de calamidades públicas, a igreja ela é tão presente socialmente que a diferença que ela faz é exorbitante. Então, a gente precisa entender que, como igreja, nós fazemos a diferença na sociedade. E ela falou algo tão interessante, gente. É muito bom saber que aqui as pessoas podem ter como referência um lugar aonde podem vir. É muito bom saber que há um lugar onde eu posso ir com meu filho, que ele vai participar do culto. É muito bom você saber que há um lugar onde tem um intérprete, como a irmã falou, o filho dela teve o desejo de aprender Libras para falar com a sua prima. Que nós tenhamos o desejo de aprender um pouco mais para que possamos incluir cada um e dentro das suas necessidades, né? Não, só uma informaçãozinha rapidinho. É que, na verdade, tem aquelas deficiências que são visíveis, né? E as que não são visíveis, na verdade, existe o símbolo, né? Que é o girassol. Algumas pessoas usam esse, né? Algumas pessoas usam esse cordão com o girassol, porque simbolizando que ela tem algum tipo de deficiência que você não enxerga, você não vê diferença nenhuma, mas que ela tem. Né? Aí até brincaram comigo, né? Por isso que você está usando essa blusa, né? Porque, na verdade, né, muitas pessoas adultas, né, não sabem que tem um problema e tem um problema, porque se não teve laudo, não foi diagnosticada, né? Mas quem sabe alguns de nós, né, se cada um tem um pouquinho de probleminha aí, né? Por isso somos todos iguais, somos todos diferentes, somos todos, né? Por isso que estamos aí juntos. Nem todos usam cordão do girassol, gente. Tá? Um exemplo, meu irmão não gosta, de jeito nenhum. Ele não aceita, não usa. Né? Algumas pessoas usam e isso é um sinalizador de uma deficiência oculta. Ou seja, algo que a pessoa possui, uma doença, ou algo que não é visível, tá? Então, é N coisas que pode ser. Então, eu queria estar encerrando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Ok. Então, a gente vai estar... Vamos encerrar, então. Então, tá bom. Eu gostaria que vocês, cada um de vocês... Eu sei que é uma palestra, né? Então, a gente, assim, é um pouquinho diferente a nossa interação. Mas eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos. Eu vou botar um louvor. E eu gostaria que esse momento fosse um momento seu e Deus. Por quê? Porque nós ouvimos muitas coisas aqui. Muitas coisas sobre o eu e Deus. Muitas coisas sobre o que Deus quer de mim como cristão. O que Deus quer de mim como cidadão. O que Deus quer de mim como cidadão cristão. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos e ouvir. Pode botar para mim, por favor? Diga assim: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Somente aqueles que foram achados por Ele, diga: quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu
souber, canta essa parte. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você ama, então diga isso. Sim, eu amo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão especial. Senhor, te agradecemos porque nós fomos resgatados. Te agradecemos, ó Deus, que quando estávamos perdidos, o Senhor nos alcançou e nos trouxe para perto. Pai querido, que a mensagem da salvação seja algo tão dentro do nosso coração, queimante e pulsante. Pai querido, que venhamos até a Tua volta, manifestar a Tua glória através das nossas vidas. Pai querido, que nós sejamos como os 4 jovens, que venhamos, ó Deus, a não olhar as barreiras ou as dificuldades, mas que venhamos a ser canal Teu, ó Deus, para trazer essas vidas a mensagem da salvação. Que venhamos, ó Deus, como cristãos, ó Pai, membros dessa sociedade, fazemos a diferença até a Tua volta, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor está perto, nós cremos que a Tua volta está perto, Pai querido, e nós queremos nos encontrar contigo, e trazendo, ó Deus querido, a mensagem da salvação, ministrada a todas as vidas que nós pudemos encontrar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar essa foto, gente, que eu peguei. Que sejamos a igreja que age como aqueles 4 jovens. Pode passar só a última imagem? A nossa fala tem sido uma família para pertencer. Que nós sejamos uma família em que as pessoas desejam pertencer. Famílias têm problemas, mas famílias sabem que podem contar uns com os outros, porque somos parte de um só corpo. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Daphne, Elisângela Velasco, todos os outros professores, irmã Edileia, Tiago, que está lá no pré-adolescente ministrando também. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, né? Silvéria, que tem se empenhado também nessa missão, que Deus abençoe a vida da irmã Silvéria e que nós possamos fazer parte disso, de uma igreja que inclui, de uma igreja que ajuda, de uma igreja que faz a sua parte, para que vidas sejam alcançadas para o reino de Deus, amém? Vou chamar o pastor Josinei para estar finalizando. Hoje a gente se atrasou um pouquinho, mas foi bênção, né, pastor? Faz parte. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Muito bom, né, essa escola de hoje. Toda escola é boa, né? Mas essa é muito importante trabalhar esse tema. Eu estava pensando ali, como uma igreja não ser inclusiva, né? É tão absurdo essa ideia de uma igreja não ter esse olhar inclusivo. É tão absurdo, porque a gente olha para Jesus, e Jesus, o tempo todo ele estava procurando incluir as pessoas, trazer as pessoas para perto, o tempo todo. E a igreja, num dos cultos de inclusão aqui, eu até falei sobre isso, nós precisamos pedir perdão a Deus, porque durante muito tempo, como igreja, a igreja botou muita gente para fora.
não é? Nós tínhamos até um púlpito em que as crianças eram proibidas de subir no púlpito, porque era santo. Não é? Como se o púlpito fosse santo, tudo é santo. Não tem um lugar, nós não estamos no tabernáculo, nós estamos no Velho Testamento, não é? E eu fico pensando quantas famílias foram embora da igreja porque o filho era chamado de arteiro, sem educação, os pais não dão educação, não ensinam essa criança. Quantas pessoas não foram mandadas embora? Não é? E é um absurdo pensar isso, não é? Ou pessoas diferentes, porque eu estava pensando, tem pessoas que elas nasceram assim. E tem pessoas também que elas, por alguma razão, elas se fizeram assim. Eu fico pensando, há um alto índice agora de tatuagem, por exemplo. Pessoas se tatuando o rosto, tatuando tudo. Ela fez aquilo ali, ela errou. Quem somos nós para chegar e virar o rosto para essas pessoas? Homossexuais, não é? Travestis e tantas outras pessoas. Eu acho que inclusão é tudo, irmãos. Não é não aceitar o pecado, mas é aceitar a pessoa. E existe uma linguagem que ela é universal e que ela é infalível, que é a linguagem do amor. Você pode, às vezes, não saber se comunicar com um mudo ou com um autista, mas o olhar, a inclusão começa no olhar. O olhar com amor, não é? O olhar fala muita coisa, às vezes não precisa nem falar palavras, o simples olhar fala muito. E que o Espírito Santo possa nos ajudar, que essa manhã sirva para todos nós que estivemos aqui hoje, para abrir a nossa visão um pouco mais sobre essa necessidade que nós temos desse olhar, não é, que inclui, não é? Foi lido aqui o texto, Jesus foi para Jerusalém, tinha uma festa em Jerusalém. E tinha uma festa em Jerusalém, e Jesus falou, então eu vou a Jerusalém. E chegando lá, Jesus, em vez de ir para a festa, ele vai lá para o tanque. Falei, foi lá para o tanque, chegou lá, ele encontrou um homem que tinha há 38 anos estava ali. E a fala daquele homem é a fala de alguém que se sentia excluído. Quanto tempo? Estou há 38 anos. E quando as águas se movem, ninguém me leva até lá. Ninguém me ajuda a chegar até lá. E aí Jesus, o que Jesus faz? Levanta, toma o teu leito e anda. Quer dizer, irmãos, aquele homem se sentia excluído. E existe uma coisa que é muito importante de saber. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. A pior coisa que existe é a indiferença. E a pessoa já sofre porque é portador de alguma deficiência, né? E além do mais, sofrer a indiferença por ser assim, deve ser terrível. E aí precisa haver em nós a empatia. Precisamos nos colocar no lugar dessa pessoa, como Jesus fazia. Se a gente olhar nos evangelhos, vai dizer várias vezes, e Jesus encheu-se de compaixão. Não é? Quando ele via aquela pessoa, ele se enchia de compaixão, ia lá e resolvia. E que nós, como igreja do Senhor, possamos ter esse olhar. Olhar para Jesus é o nosso modelo. Basta olhar para Jesus, Ele é o nosso modelo. Amém? Vamos orar? À noite nós temos o nosso culto de adoração, de celebração. Hoje é na direção da Rede Move. Não é? Então vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Que bom estarmos aqui e sermos ministrados, ouvirmos a Tua palavra e experiências, Senhor Deus, essa troca de ideias. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer pela vida da Daphne, Senhor, e pela vida de cada professor que hoje esteve ministrando, te louvar pela escola dominical, pela Leninha, a diretoria, por essa sensibilidade, e a igreja também, Senhor, que nós como igreja, possamos entender que a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, em todos os lugares, indiscriminadamente. A tua palavra diz que todos precisam receber o Evangelho, e que nós possamos ter essa visão, esse olhar, Pai, que possamos realmente amar as pessoas e demonstrar esse amor por todas as pessoas, Pai. Perdoa-nos, perdoa a nossa falha como igreja, que muitas vezes, Senhor Deus, nós
navegamos na contramão, Senhor. Em vez de nós acolhermos, quantas vezes nós excluímos pessoas que eram para ser mais abraçadas, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, e que nós possamos nos mirar em Jesus como nossa referência, como nosso referencial de inclusão, de amor, de acolhimento. Ó Pai, abençoa-nos no decorrer desse dia, abençoe o culto da noite, que seja um culto também muito abençoado, Senhor. Abençoa a Rede Move, que está organizando esse culto. Leva-nos em paz e abençoados, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, não só hoje, mas todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.